Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Eu vou usar a mesma teoria da minha igreja. Boa noite, meus irmãos. Na terceira vez é sempre forte, não sei porquê. As coisas vão aumentando, você não precisa nem falar. Eu estou muito feliz em estar aqui, é uma honra muito grande estar aqui com os irmãos e poder compartilhar um pouquinho do amor de Deus, sobretudo sobre um tema tão importante para mim, é algo incrível. Eu fico de fato muito feliz, porque essa juventude está buscando de fato conhecimento e instrução para que possa a cada dia estar enraizado no Senhor Jesus. Isso é incrível, vindo da boca de jovens, e de verdade é incrível, fabuloso. E tem o poder de transformar tudo ao redor de cada um deles. De forma que nem o que está de fora entra para devastar o que está aqui dentro, e nem o que está aqui dentro consegue se corromper, a ponto de conseguir se propagar através das pessoas. Se enraizados em Cristo, nada pode baixar a nossa fronte ou enfraquecer a nossa caminhada. Nós vamos... Eu queria te pedir para você abrir a sua Bíblia no texto de Atos, e nós lemos logo no início o texto de Colossenses, que é a divisa do culto dos irmãos, é o texto base para o culto dos irmãos. Mas eu queria hoje trabalhar um texto que eu acredito ser conhecido dos irmãos. Acredito que todos nós já tenhamos passado por esse texto em algum tempo de leitura bíblica. Acredito que a gente já tenha escutado algumas pregações sobre esse texto. Eu queria te pedir para abrir a sua Bíblia em Atos 6, ou acessar o seu smartphone, seu tablet, eu não sei como que você está acessando a sua Bíblia, mas de fato eu queria que você abrisse esse texto. E se você tiver o costume de grifar a sua Bíblia, de riscar, de botar um marcador, de colocar, eu te aconselho a fazê-lo. Porque o exemplo do homem que veremos hoje é um exemplo a ser seguido em tudo. Apesar de a gente não saber muito, apesar de não ter muita informação acerca dele, o que existe na Bíblia acerca desse homem já é suficiente para que nós possamos olhar para ele e copiar cada uma das suas ações. Nós vamos falar sobre Estevão, o primeiro mártir. Todo mundo abriu a sua Bíblia? Em Atos 6. Deixa ela aberta aí. Hoje nós estamos vivendo dias difíceis, né, irmãos? E eu falo dias difíceis em relação a conseguir manter a nossa fé viva e firme. Quantos irmãos aqui estão na faculdade? Levanta a mão aí para mim, só para eu ter uma noção. Boa. Ensino médio, levanta a mão aí para mim. Tem uma galerinha, ensino médio. Fundamental, tem alguém? Fundamental. Beleza. Essa galera que está na escola hoje, está passando por dificuldades extremas. Eu digo extremo porque é extremo mesmo, é complicado. É para além daquilo que a gente deveria suportar. Hoje, no ensino fundamental, no ensino médio e nas universidades, nós temos enfrentado embates muito fortes. Nós estamos no meio de uma sociedade pós-moderna e no que é chamado também de modernidade líquida. Eu queria ler algumas notícias para os irmãos, antes da gente ler a Bíblia, que poderiam ser piadas de stand-up, mas são notícias verídicas, que você tem condição de acessar o seu smartphone aí e procurar agora. Eu separei algumas só para a gente ver sobre qual é o meio que está circundando as nossas vidas, e como que essas notícias podem trazer, de certa forma, um extrato daquilo que está sendo visto lá fora. Uma notícia bem legal foi um jovem que entrou para assaltar uma farmácia, e enquanto estava assaltando a sua farmácia, teve a sua moto roubada. E isso ele contou no delegado enquanto ele abria o BO. Vocês já viram essa notícia? Alguns já viram, né? O camarada parou a moto na frente da farmácia, foi assaltar a farmácia. Enquanto ele estava assaltando a farmácia, roubaram a moto dele. E aí o que ele fez? Foi para a delegacia para dar parte do assaltante que roubou a moto dele. Beleza? Segunda notícia é: mulher encomenda a própria morte no Distrito Federal e processa o matador por não ter concluído o serviço. É sério.
Isso não é brincadeira. Você consegue encontrar isso daí. Japonês gasta 75 mil reais e realiza o sonho de se transformar em um cão. Facebook sinaliza a declaração de independência dos Estados Unidos como discurso de ódio. O que foi isso? Um jornal pegou e postou a declaração de independência dos Estados Unidos e o Facebook emitiu uma nota dizendo: essa publicação infringe a nossa política. Depois pediu desculpa, colocou no ar novamente, tudo mais. Homem apela na justiça para poder casar com um notebook. Não ri, é triste. É triste. Russo se casa com uma pizza. Artista se casa com uma pedra. Seria cômico se não fosse trágico, né, meus irmãos? Outra coisa muito interessante. Uma polêmica através de uma circular da Secretaria de Educação de uma cidade em São Paulo, foi entendida como uma proibição de utilização de termos religiosos em sala de aula, como por exemplo, Deus te abençoe. Eu não sei se você viu isso, isso foi uma polêmica que girou em torno. E há pouco tempo atrás surgiu na internet uma postagem do governo da Bahia que considerava a frase: você precisa encontrar Jesus como intolerância religiosa. A modernidade líquida, ou o momento em que vivemos, está fazendo com que tudo aquilo que temos como certeza deixe de ser certo para ser variável. Deixe de ser verdade para depender da opinião de outras pessoas. De forma que a vida das pessoas agora está sendo regida pelo olhar de outras pessoas. Sou professor no ensino médio no Colégio Batista e passei um trabalho em sala de aula para alguns alunos, e li um trabalho, e me dirigi àquele aluno, e aquele aluno falava mal de si próprio. Eu virei para aquele aluno e falei: você é muito lindo, você é belo. Ele olhava para mim: que isso, eu sou horrível. Eu falei: cara, você está querendo mandar até naquilo que eu vejo? Ele: você está falando de brincadeirinha. Eu falei: não, eu não gastaria as minhas palavras para contar uma mentira para você. Eu realmente te acho belo. Ele olhou para mim assim e falou: é? Eu falei: é. Ele: então tá. Eu falei: o mais certo seria você agradecer, falar obrigado pelo elogio. Ele falou: é porque eu não estou acostumado com elogio. Hoje nós estamos numa situação onde a gente não acredita naquilo que é verdade, onde a gente duvida daquilo que é verdade, e onde a opinião do outro suplanta aquilo que eu tenho como certeza. E na universidade isso está cada vez pior. Ouvi de um professor universitário certa vez que a filha dele retornou para casa e disse para ele que tinha planejado cola. Tinha planejado junto com a turma um método de cola. Ia ser uma cola coletiva. E o professor ajudou ela a planejar. E a encorajou a continuar fazendo. Porque isso expandia os horizontes, as adaptações. A minha pergunta para você é: em que você está firmado? Em que você está de fato enraizado? O que são parâmetros para que você faça ou não faça alguma coisa? Porque aí fora vão dizer para você que você pode ou não pode fazer diversas coisas. Às vezes, até dentro de locais religiosos, vão dizer para você coisas que são contrárias à palavra de Deus. E é importante que você saiba exatamente naquilo que você acredita e para onde você está caminhando. Em tempos voláteis, ou na famosa modernidade líquida, como se achar e se manter firme em suas convicções, em sua fé e em seu chamado? O que se pode dizer a respeito da sua influência no meio que você está? Sabe o que significa modernidade líquida? De fato, esse termo foi cunhado por um sociólogo polonês e diz respeito a uma nova época em que as relações sociais, econômicas e de produção são frágeis, fugazes,
e maleáveis como os líquidos. Quer dizer, tudo é muito fácil, muito mole, muito flexível, muito volátil. Tudo muda com muita facilidade. Nessa modernidade, as coisas acontecem de forma rápida, de forma ágil, pois ela acompanha a moda, o pensamento da época, de forma que a ciência, a técnica, a educação, a saúde, as relações humanas e tudo mais que foi criado pelo próprio ser humano para compor a sociedade são submetidos à lógica do capitalismo de consumo. Em outras palavras, vou simplificar isso. De forma geral, eu sou o que for legal ser. Eu faço o que é legal fazer. Eu digo o que é legal dizer. E o que eu acredito, não importa, porque pode não ser legal. Vamos ler comigo agora um texto. O texto de Atos 6, do versículo 8 ao versículo 15. Me acompanhe nessa leitura, por favor. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe dizer e proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça e grande misericórdia. Tu és fiel, digno e justo, e nós amamos o Senhor. Nessa noite, nos ensine um pouco através do exemplo de Estevão e nos ajude a ser como ele na nossa lida diária, de forma que não fujamos daquilo que acreditemos, mas que a gente consiga, Senhor Deus, caminhar em direção à tua cruz com amor, mansidão, alegria e determinação. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, esse homem foi um homem fabuloso. Primeiro, Estevão foi selecionado com mais 6 homens para serem uma espécie de diáconos naquela época. O que acontecia lá no início de Atos 6 é que alguns irmãos chegaram e reclamaram com os apóstolos que as viúvas helênicas, que as viúvas gregas não estavam recebendo das repartições que a igreja estava fazendo. E os apóstolos falaram: olha, nós não podemos parar de fazer o que fazemos, que é nos dedicar à oração e à palavra de Deus, para repartir e tomar conta de finanças. Então, façam vocês o seguinte: escolham homens de boa reputação, cheios do Espírito e cheios de sabedoria, para que possam lidar com esse negócio. E Estevão foi o homem selecionado para esse trabalho, junto com outros irmãos. Dado o nome desses irmãos, é possível que esses irmãos fossem judeus de fala grega. E isso demonstra o carinho daquela igreja para com aqueles irmãos que estavam solicitando ajuda às mulheres gregas, às viúvas gregas. E algumas características me saltam os olhos para esses homens. O texto fala o seguinte: escolhi dentre vós 7 varões de boa reputação, quer dizer, homens que sejam confiáveis, cheios do Espírito Santo, quer dizer, homens de fato, que têm uma fé provada, e homens cheios de sabedoria, em outras palavras, pessoas que conheciam técnica, prática, que sabiam como fazer. Essas 3 características dariam a esses homens os subterfúgios ou o alicerce necessário para que eles pudessem trabalhar diante do povo, sendo cridos como pessoas aptas e responsáveis por aquelas tarefas. Isso é importante de dizer. Estevão era um homem que já diante do povo era considerado como alguém confiável.
como alguém cheio do Espírito Santo, e como alguém que detinha o conhecimento suficiente para poder desincumbir, ou fazer, ou desenrolar aquelas ações. Mas algo mais pode ser visto na vida de Estevão. A partir do versículo 8, outras características brotam. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Eu queria trazer para os irmãos algumas características desse homem. Estevão era um homem de boa reputação, era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem cheio de sabedoria, era um homem cheio de fé, era um homem cheio de poder, era um homem que fazia prodígios e grandes sinais, era um homem corajoso, pois debatia abertamente com outras pessoas que se lançassem com ele. Era um homem cujas acusações contra ele precisavam ser compradas e falsas. Ele não tinha nenhuma ponta solta. Ele não tinha nada na vida dele com que as pessoas pudessem tocar e falar: olha esse homem. Estevão era um homem com uma aparência mansa e tranquila, mesmo em meio a dificuldades e oposições fortíssimas. E meus irmãos, esse texto consegue fazer com que outros 3 textos pulem aos meus olhos. O primeiro texto que pula aos meus olhos é o texto de 1 Pedro 2,12, que fala: seja exemplar no vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fossem pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Sabe o que esse texto está dizendo para a gente de forma clara? Sabe o que Pedro está dizendo para a gente através desse texto? Sejam bons, sejam mansos, sejam fiéis a Deus, e tenham o seu procedimento de tal forma, que quando esses homens receberem a revelação do Espírito Santo, eles glorifiquem ao vosso Pai, glorifiquem a Deus. Em outras palavras, as suas ações não devem depender das ações das pessoas que estão contra você. Estevão sabia disso. Outro texto que salta aos meus olhos é o texto de 1 Pedro 3, 15 a 17, que fala assim: antes santificai ao Senhor Deus os vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do nosso ou do vosso bom porte de Cristo, porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é: sejam santos em todo o seu procedimento. E se tiver que padecer por causa da sua santidade, por causa da sua fidelidade para com o Senhor, enfrente de bom grado, porque é melhor sofrer fazendo o que é bom, se Deus assim permitir, do que sofrer fazendo aquilo que é mal. Meus irmãos, o capítulo 6 encerra, e o capítulo 7 inicia-se com Pedro diante do conselho, diante do sinédrio, tendo que responder aquilo que aquelas pessoas falavam de forma falsa e errônea a respeito dele. Se você for ler o capítulo 7, Pedro vai fazer uma espécie de resumo, relembrando ou recordando toda a história do povo de Israel, culminando no tabernáculo e no templo, porque ele tem um planejamento no seu discurso. Estevão não está diante do sinédrio para se defender e dizer que o que aquelas pessoas estavam dizendo era falso. Estevão estava diante do sinédrio para poder mais uma vez pregar a suficiência de Cristo e a divindade de Cristo como Filho de Deus e Cordeiro que tira o pecado do mundo. Estevão não estava preocupado aqui em defender a sua posição e se ele seria morto ou não seria morto, até porque aquela multidão já se levantava contra ele numa espécie de moção a um linchamento. Aquele povo já se organizava, arrebatando. Isso não é assim, ele não foi conduzido com carinho. Quando o texto fala que ele foi arrebatado e levado até o sinédrio, eu imagino Estevão sendo puxado, machucado, no meio da multidão, empurrado. Quem sabe tomou uns tapas naquele momento. Quem sabe recebeu umas cusparadas.
O texto não explicita para a gente, mas o que o texto pode mostrar é que as pessoas já estavam a ponto de pagar por outras testemunhas falsas, de incitar o povo com palavras blasfemas acerca de Estevão. Coisas contrárias à real situação, coisas contrárias àquilo que de fato aconteceu. E Estevão aqui não estava preocupado em se defender, meus irmãos, entendam isso. Estevão não estava preocupado com a sua vida nesse momento. Estevão estava preocupado em transmitir a verdade do Evangelho, para que outras pessoas conhecessem também aquilo que ele estava dizendo. E Estevão tinha clareza naquilo que diria. Ele não estava ali simplesmente para falar algumas palavras. Estevão começa e mostra um discurso que passa por Abraão, Isaac, Jacó, fala dos 12 patriarcas, centra em José, fala da ida do povo para dentro do Egito, ressalta a presença e a vida de Moisés, fala da peregrinação do povo no deserto, fala sobre Arão, fala sobre Josué, pula e dá um salto até Salomão, e fala sobre o tabernáculo e o templo, dizendo, naquele momento, no tabernáculo, Deus estava presente com o povo, caminhando junto com ele. Toda vez que o povo levantava acampamento e caminhava, o tabernáculo era desmontado, levado até outro local, montado de novo, e a presença de Deus ali repousava junto do povo. No templo que Salomão construiu, agora o templo era estático, e as pessoas vinham até o templo para poder adorar. Estevão estava mostrando, Deus caminhava com vocês. Agora, a presença de Deus se limita no templo. E vocês falharam em não continuar até o terceiro templo, que foi Jesus Cristo. Vocês falharam em não perceber que Deus de novo caminhava entre vocês, porque vocês falharam em seguir ao Deus que estava junto de vocês. E uma coisa incrível acontece, porque Estevão, sem medo algum, se lança sobre aqueles homens e fala o seguinte, versículo 51 do capítulo 7. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido. Eu não sei se você sabe o que significa ser chamado de incircunciso de coração e ouvido. Principalmente para aqueles que eram considerados os guardiães da lei. Os guardiões de tudo que era sagrado, das escrituras, da praxe religiosa, da autoridade sacerdotal. Eu não sei se você entende o que é alguém que estava sendo reputado como um blasfemo, olhar nos olhos daquele conselho do Sinédrio e falar assim, vocês são incircuncisos de coração e incircuncisos de ouvidos. Até porque a circuncisão era o sinal de quê? A circuncisão era sinal de quê? A aliança com Deus. Esse não era o sinal da aliança abraâmica? Não foi isso que Deus determinou lá em Abraão? E todo homem, todo menino será circuncidado até o 7º dia? Jesus não passou por isso? Incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Eu quero dar uma pausa aqui no versículo 51. Quando ele fala assim, assim vós sois como vossos pais, ele está fazendo a referência ao versículo 45, que diz que todos os profetas foram mortos pelos próprios pais deles. Que o próprio Jesus foi morto por eles. E Estevão está falando para aqueles homens que têm o poder até de matá-lo. Vocês são assassinos, tal qual os pais de vocês foram, porque mataram todos os profetas que vieram antes de vocês. E que estavam anunciando, inclusive, aquele que viria como carne, sendo Deus. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei
por ordenação dos anjos, e não aguardaste. Esses poucos versículos, direcionados àqueles homens, causaram a sentença de morte de Estevão, que não precisou nem ser dita, porque o versículo 24 fala o seguinte: e ouvindo isto, enfureceram-se em seus corações e rangiram os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas puseram os seus vestidos ao pé de um mancebo chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Meus irmãos, esses 2 capítulos são suficientes para traçar uma trajetória incrível na vida de um homem que sabia exatamente quem era, no que cria e para onde estava caminhando. Para Estevão aqui não importava uma convenção social, não importava se ele fazia parte de um grupo que agora estava sendo reputado como um grupo blasfemo e que merecia ser caçado e exterminado. Para Estevão isso não era preocupante, porque ele sabia exatamente em quem cria, de onde via e para onde estava caminhando. A minha pergunta para vocês essa noite é: será que você está pronto para defender seu posicionamento diante de pessoas que possam cobrar de você o que de fato é verdade? Será que lá no seu colégio, quando seu professor de geografia, história, sociologia, filosofia, matemática, português, eu não sei, quando ele falar uma coisa que for contrária à palavra de Deus e perguntar se vocês concordam, será que você teria a condição de fato levantar a mão e falar assim: poxa, eu discordo, professor, eu acredito na Bíblia e creio que a Bíblia é verdade? Será que no ensino médio você teria condição de, diante de um debate, se colocar a favor do criacionismo? Será que na universidade você teria coragem de se levantar na frente do seu professor e falar assim: professor, não é nisso que eu creio não, eu gostaria da palavra um pouco? Na universidade às vezes é mais fácil, porque a gente tem voz com mais facilidade, você pode falar e eles escutam com um pouco mais de atenção. E você fala assim: eu não acredito não, eu acredito num Deus que amou tanto a humanidade, que estava perdida nos seus pecados, que enviou seu próprio filho, e que morreu, e que ressuscitou, e que subiu aos céus, e que vai voltar para julgar a humanidade por aquilo que fez. E professor, tem prova histórica que isso aconteceu. Dá para provar na história, fora da Bíblia, que Jesus é real. Dá para provar na história, fora da Bíblia, que esse homem ressuscitou e passou em torno de 40 dias com as pessoas do seu tempo, comendo, bebendo, conversando, falando e se movendo. Dá para provar que Jesus é real fora da Bíblia. Será que você tem coragem de fazer isso? Ou tem medo da segunda pergunta que virá e que talvez você não vai conseguir responder? E eu vou te dizer uma coisa: não saber responder uma pergunta é tudo que você precisa para voltar com a resposta na próxima aula. Porque se alguém te fizer uma pergunta que você não sabe, é simples falar: professor, isso eu não sei, mas eu posso pesquisar e trazer para o senhor na aula que vem. O senhor me dá essa oportunidade? E qual o problema disso? Porque eu tenho certeza que o seu professor não conhece todas as teorias pertinentes ao próprio trabalho. Até porque aquilo que era traçado como verdade pela ciência ontem, hoje pode estar sendo reestudado, reescrito, e novas leis e teorias podem estar sendo assumidas como possivelmente reais. O novo telescópio que está vagando tem mostrado para a ciência que o Big Bang talvez não tenha chance de existir. Você já estudou um pouquinho sobre as imagens e as descobertas através do novo telescópio?
James Webster, alguma coisa assim, você vai verificar que algumas teorias acerca do universo já caíram. Elas não conseguem mais se sustentar face às descobertas que foram feitas. Isso quer dizer que a ciência é precisa até onde os nossos olhos conseguem alcançar. Para além deles, ela é inútil. Eu não sou uma pessoa que não gosta da ciência, não. Pelo contrário, eu adoro ciência. Adoro. Gosto de tecnologia. Estou estudando sobre computação quântica, porque eu gosto disso. Eu gosto de ler. Eu gosto de verificar essas coisas. Eu gosto de ir atrás. Eu fico impressionado como já conseguiram fazer teleporte. Isso já é real. Já se consegue teleportar as coisas. E isso é incrível. E é bom que a gente consiga desenvolver a ciência. Eu estou esperando os carros que voam. Por mais que sejam reais e às vezes não esteja disponível para a gente. Mas imagina, cara. 28 de março, meio-dia. Sol ardendo. E o carro está voando, irmão. Pelo amor de Deus, aquelas obras que a prefeitura faz exatamente no horário de rush, só para mostrar que está fazendo, sabe? E que a gente tem que passar por ela, a gente fica triste porque aquela obra está ali. Imagina o carro voando. Deus, que alegria que deve ser. Sou apaixonado por isso. Gosto muito de tecnologia. Gosto de saber as últimas invenções, as últimas coisas que criaram. Gosto mesmo. Mas ela só vai até onde a gente alcança. Vocês conseguem compreender? A tecnologia não tem como ir para além dos nossos olhos. Não tem. E o que Deus fala acerca da sua palavra, o que Jesus traz para nós, é incompreensível ao coração do humano, porque nós não conseguimos tocar inteiramente, por mais que tenhamos um vislumbre disso. A minha pergunta para você, jovem, é: o quanto você conhece a Bíblia? O quanto você conhece o seu Deus? O quanto você conhece a sua história? O quanto você sabe por que, por exemplo, você é um batista? O quanto você sabe por que você vem à igreja? Você sabe por que você ora? Você sabe por que temos a Bíblia como verdade? E por que cremos nela? Você sabe defender? Isso é importante. São coisas basilares da sua fé. E o que Estevão fez foi remontar a história do povo de Israel na frente das pessoas que eram detentoras do conhecimento acerca do povo. E com base nisso, ele os condenou, como de fato deveria fazer. A minha pergunta é: o quanto você está enraizado em Deus, a ponto de saber exatamente para onde você está caminhando, quem você é e o que você precisa fazer? Será que nos grupos de WhatsApp que você tem, as pessoas conseguem identificar quem você é? Será que, rolando no seu Instagram, elas sabem de fato quem você é? Será que vendo os seus status do WhatsApp, elas sabem de fato quem você é? Será que você consegue gastar um tempo na presença do Senhor, com a Bíblia aberta, pedindo para que Deus fale ao seu coração acerca de problemas e questões que você próprio tem? Será que você sabe fazer isso? Será que você consegue fazer isso? Será que você dedica pelo menos 10% do tempo que você gasta nas redes sociais à palavra de Deus? Será? Imagine uma situação comigo. Imagine que você vai viajar agora, nesse exato momento. E você pega... Isso eu estava usando com a minha filha hoje. Eu fiz esse exemplo com a minha filha hoje. Eu tenho 3 meninas lindas. A Ana Carolina, a Ana Liz e a Ana Alice. São 3 princesas. Uma tem 11 anos, outra tem 6 anos, vai fazer 7 agora, em abril, e a outra tem 3 anos de idade. A minha mais velha, que tem 11 anos, estava querendo gastar um tempo assistindo televisão. E ela já estava gastando tempo demais com isso, e eu não quis proibi-la, mas eu a fiz pensar. Eu perguntei para ela assim: filha, imagina que a gente vai fazer uma viagem nesse exato momento. Eu falei para você assim: Carol, você vai fazer a sua mala. E você pegasse e botasse dentro da sua mala só doce e guloseima.
Imagina que você abrisse a bala e colocasse lá pirulito, colocasse lá bala, colocasse lá drop, chiclete, você colocasse lá chocolate, só guloseima, só doce. E quando você chegasse no local, estivesse fazendo 5 graus. Quando você metesse a mão na sua mala, você acha que você encontraria alguma coisa para poder se abrigar? Ela falou, claro que não, né, pai? Que pergunta é essa? Se eu só botei doce, o que vai estar lá dentro é só doce. E eu falei para ela assim, mas se você tivesse com frio, de que aquele doce te adiantaria? Ela falou, nada, não dá para fazer nada. Eu falei, de fato. Valeria a pena gastar todo o espaço da sua mala somente com guloseimas, sabendo que outras situações na vida podem se levantar de frente para você? Ela falou, pai, pensando assim, melhor não, né? Melhor separar um espaço para outras coisas. E gastar menos espaço com doce, para que eu possa botar mais coisas na mala. Eu encerrei a conversa e saí dali. Daqui a pouco ela estava com o livro do C.S. Lewis na mão. Eu acho que ela conseguiu entender o que eu estava dizendo. Ela está terminando de ler as Crônicas de Nárnia. E eu queria pensar com vocês. Será que o que vocês estão carregando na mala para os dias de adversidade? O que vocês estão carregando na bagagem para os dias que as tormentas se levantarem? O que vocês estão levando na mochila para a hora que o professor fizer uma pergunta capciosa? Então Jesus é de fato verdade? Me prova. Tem gente que nem fala nada com medo de uma questão como essa, né? Tem adulto que se esconde no trabalho porque o chefe é de outra religião. Tem pessoas com mais idade. E eu falo dessa forma porque a Bíblia sempre tratou as pessoas com mais idade como pessoas portadoras de mais sabedoria. De forma simples, porque elas já viveram mais e conseguiram captar mais da vida. E tem pessoas de idade já avançada que não reclinam sobre a sua Bíblia da forma que deveriam. E às vezes a gente está na mão com um telefone celular que te dá uma janela para qualquer local do planeta. E a última coisa que você faz é gastar o seu tempo com o Senhor Jesus. E depois vai querer que as bênçãos do Senhor Jesus cheguem de caminhão na sua casa. Meus queridos, o que você pode aprender com o exemplo de Estevão? Se você fosse parar para fazer um resumo agora, essa é uma coisa bem legal de fazer. Toda vez que você tiver a exposição da palavra de Deus, toda vez que você tiver alguém abrindo a Bíblia e tentando te ensinar alguma coisa, anote aqueles pontos que mais te chamam a atenção. Eu estava sentado ali atrás, e eu gosto de ficar atrás um tempo nos cultos, e eu vi algumas pessoas chegando, e eu vou olhando logo para a mão das pessoas, e eu vi algumas meninas entrando com aquela Bíblia de anotação, e eu fico feliz da vida quando eu vejo uma Bíblia daquela. Porque só compra uma Bíblia de anotação aquele que está disposto a aprender com o Senhor Jesus e anotar. Eu tenho uma menina lá, que é uma das líderes de pequeno grupo lá na minha igreja, que a Bíblia dela é a coisa mais linda do mundo, dá vontade de pegar e botar num quadro. Porque apesar de ter em torno de 16 anos, ela já deve ter mais comentário na Bíblia dela do que muita gente de 50 anos na igreja. Isso não significa que ela saiba mais a Bíblia. Isso não significa que ela seja mais crente. Isso não significa que ela tenha mais conhecimento e poder ao falar. Não, mas significa que pelo menos ela está gastando tempo debruçando naquilo que vale a pena. E que ela de alguma forma terá mais ferramentas para usar quando a adversidade se levantar. Na mochila dela tem mais ferramenta para que o Espírito Santo possa usar. Mais ferramenta. O que nós podemos aprender com a vida de Estevão? Eu posso aprender com Estevão que ele era um homem que se preocupava com aquilo que ele era, com aquilo que ele sentia, mas ele também se preocupava com aquilo que os outros achavam dele.
Ele se preocupava com isso. De forma que era reputado pelas outras pessoas como alguém que era confiável, cheio do Espírito Santo e hábil para a tarefa que foi incumbido. Estevão não se movia pela vida com medo daquilo que falariam dele pela crença que ele tinha. Estevão não estava com medo de ser apontado como um cristão fraco, de uma seita que não teria futuro. E eu falo isso para os irmãos, porque quando Pedro foi levado, e açoitaram ele, e falaram que era para ele parar de pregar o Evangelho, parar de pregar Jesus, o Sinédrio pensou: o que faremos com esses homens? Vamos matá-lo? E Nicodemos pega e fala: olha, vamos fazer uma coisa? Vamos dar tempo. Porque se o que eles estão fazendo não for de Deus, com o tempo, todo esse movimento vai se dissolver, como aconteceu um tempo atrás. E então nós não precisaremos fazer nada, e eles deixarão de existir, porque é como se fosse fogo de palha, no ditado que a gente tem hoje. Mas se o que eles estão fazendo for de Deus, então nada que possamos fazer poderá ser útil a lutar contra o próprio Deus. Então existia a semente da dúvida de que talvez aquele movimento não fosse nada. E é claro que eu acredito que Nicodemos, tendo conversado com Jesus Cristo, poderia ter dito isso simplesmente para livrar aqueles homens da mão do Sinédrio, porque eles poderiam sim matá-lo. É claro que eu acredito que isso aconteceu, principalmente depois de ter assistido The Chosen. Se você não assistiu, vale a pena. Mas olhando para a história lá de João, e vendo o que Jesus fala para ele, a revelação que Jesus traz para ele, eu só consigo encarar aquele texto como Nicodemos dando mais algum tempo de vida para aqueles homens. A minha pergunta é: como a gente tem se movido, como nós temos caminhado diante de tudo aquilo que Deus tem nos dado a oportunidade de viver? Você está em diversos grupos de WhatsApp, você faz postagens diárias, semanais, mensais nas redes sociais, você está no grupo do colégio, você está em grupos de faculdade, você pode estar em grupos de pesquisa, em grupos de estudo, fazendo mestrado, doutorado, sei lá o que você pode estar fazendo. Naqueles locais as pessoas te reputarão como uma pessoa confiável, alguém cheio do Espírito Santo e alguém capaz. Será que no seu trabalho as pessoas te reputarão como alguém confiável, alguém cheio de Espírito Santo e alguém capaz? Será que ao terem dúvida acerca de quem Deus é, elas encontrarão em você respostas precisas acerca do amor, da grandeza, da misericórdia e do juízo de Deus? Porque nós precisamos contar para esse mundo cheio de mimimi que Jesus não é só amor, que Deus não é só amor. E que Jesus falou no Evangelho muito mais do inferno do que do céu. Deus não é só amor. Não é. Ele também é justiça. E a prova disso foi que Ele matou o filho dele, para que você pudesse ter condição à vida. Nós não somos bons. Nós não somos legais. Nós somos egoístas, fracos, medrosos, que na primeira oportunidade nos escondemos e tentamos fugir das consequências, inclusive das coisas que nós fazemos. Prova disso é quando você coloca um carro numa vaga errada, aparece o guarda, o que você faz? Você chega lá e fala assim: meu amigo, faça o seu trabalho, pode multar que eu estou errado. Você faz isso? Faz nada, né? Você faz o quê? Pô, irmãozinho, foi só ali, rapidinho, até mente. Estava comendo pizza lá dentro com a família. Foi rapidinho, vou tirar aqui já, pô, quebra essa aí. Pô, ainda fala, que Deus te abençoe, olha que feio. Olha que feio. Tem um amigo que é da guarda, ele falou que parou
um cristão uma vez, mas o cara estava tão errado, tão errado, tão errado, que ele não tinha coragem de liberar o cara. Porque ele falou assim, isso vai contra tudo que eu faço como profissional. E aí ele pegou a chave, o documento, colocou na mão do comandante e falou assim, olha, é contigo, eu não vou atender esse camarada, e saiu. Porque ele não tinha coragem nem de multar, porque ele ficou com pena da pessoa, porque era uma pessoa que demonstrava uma situação financeira muito baixa, e as multas eram altíssimas. Então ele ficou com pena, mas ele falou assim, eu não posso fazer o meu trabalho em relação a ele, porque eu tenho pena demais. Então ele entregou na mão de outra pessoa e saiu. Meus irmãos, onde as nossas crenças estão de fato enraizadas? O que a nossa vida de fato está refletindo? O que a nossa história de fato conta? Você já parou para pensar uma coisa? Me fizeram uma pergunta uma vez e eu não soube responder. Imagina que você estivesse nesse exato momento com 60 anos. Olha para trás e conta a sua história em 1 minuto. O que você diria? Imagina que você está com 90 anos e uma pessoa vira para você e fala assim, olha para trás, conta a sua história em 1 minuto. O que você contaria? Só dá para contar aquilo que foi foco. Se você teve foco em dinheiro, você vai falar assim, olha, eu trabalhei muito e consegui construir um império financeiro. Isso foi maravilhoso porque eu pude dar para as minhas filhas uma vida digna, para a minha família uma vida digna, pude ajudar os meus pais e tudo mais, e não tem nada de errado com isso, meus irmãos, entendam o que eu estou dizendo, isso não tem nada de errado, eu acredito que a gente pode, de fato, ter grande condição financeira. Eu não sou contra o dinheiro, não. Para ter um celular precisa de dinheiro, para ter um sapato precisa de dinheiro, para ter roupa precisa de dinheiro, para estar numa igreja bonita como essa precisa de dinheiro. Para estar de carro aqui, precisa de dinheiro para o combustível, para o carro e para todos os impostos pertinentes a ter um carro. Nós precisamos de dinheiro, mas se o nosso foco for conseguir mais dinheiro, nós estamos reduzindo e muito a missão que Deus trouxe para nós. Você pode até falar assim, ó, nossa pastor, eu quero ter dinheiro para eu ajudar bastante na obra missionária. E nesse exato momento, se os irmãos quiserem ajudar pessoas na obra missionária, eu tenho uma missionária que trabalhou comigo no projeto missionário, o nome dela é Larissa e ela está na Albânia, chegou lá essa semana. Acho que a Carol conhece. A Larissa está na Albânia, e ela precisa de mantenedores. É uma menina de Deus, e faz um trabalho incrível. Então a gente precisa de dinheiro para essas coisas. Mas a nossa missão não é só ter dinheiro. Meus irmãos, você precisa descobrir de fato quem você é em Deus, de onde você veio e para onde você está caminhando. Você precisa saber o que te faz pulsar, sabe? O que faz você todo dia levantar da cama e sorrir para a vida. Você precisa saber que o Deus que te chamou, Ele pode ter te chamado para prosperar aqui na terra de forma absurda, ou pode ter te chamado para morrer apedrejado e revelar Jesus. Aí você vai falar assim, mas Deus não me ama. Peraí, Estevão morreu exatamente como Jesus morreu. A única diferença é que se trocou a cruz pelas pedras. É incrível pensar assim, né? Que Deus pode chamar uns para prosperar e para serem famosos aqui, como um desses pregadores que estão bombando aí na internet, falando de Jesus para todo mundo. Ser um homem, por exemplo, como... Esqueci o nome do líder da Jocum, que está em situação muito complicada. Não, é o Loren Cunningham. Para quem conhece a história da Jocum, o Loren Cunningham foi um fundador. E eu acho que em 1970 foi quando ele fundou a Jocum. E agora o Loren está com câncer, metástase. E o câncer está espalhado por todo o corpo e ele está aguardando a senha ser chamada.
E por incrível que pareça, mesmo numa situação onde todo o corpo dele já apresenta células cancerígenas, ele não sente uma dor. Numa foto divulgada essa semana pela sua esposa, ele está sentado, passando a visão com todos os líderes de Jocum e falando assim: olha, é isso que precisa ser feito, é isso que precisa ser feito. Ele não está reunido com os filhos, ele não está chorando a sua existência com a sua esposa, ele está repassando a missão e falando: é para lá que precisamos caminhar, é para lá que precisamos caminhar, e repassando a missão, e acendendo fogo no coração, e fazendo com que aquelas pessoas sejam envisionadas em direção àquilo que Deus colocou no coração dele. E com todas as controvérsias acerca da Jocum, eu gosto muito da Jocum, porque a Jocum tem um princípio, tem um quê de existência fenomenal. Alguns se desviaram, alguns tomaram o caminho da roça, como diversos. Nós temos igrejas batistas que também tomaram o caminho da roça. Pegaram o caminho e não conseguem voltar mais. Tenta repreender, tenta tirar daqui, e tira da convenção, e faz isso, e faz aquilo, e o cara continua lá com o nome batista, porque ele tem autonomia para fazer isso, e acabou, e ele vai continuar. Eu estava conversando um tempo atrás com um pastor e falei assim: daqui a algum tempo ser chamado de batista vai ser uma coisa ruim. Porque está começando a descer e as coisas estão sendo complicadas. Mas falar para vocês que esse homem não sabe exatamente por que vive, a minha pergunta para você é: e você? Será que nos últimos momentos da sua vida você vai envisionar as pessoas em direção à missão que Deus te deu? Ou vai correr para fazer as pazes com aquele que você não fala de birra durante 10 anos já e não consegue pedir perdão? Porque o seu orgulho grita muito alto para você perdoar o seu pai que te abandonou durante um tempo. Porque o seu orgulho grita muito alto para você perdoar a sua mãe, para você perdoar seu filho, para você reatar as pazes com alguém da sua família, seu tio, sua tia, eu não sei. Será que você vai estar incumbido de olhar para o céu e conseguir ver Jesus? Ou você vai estar olhando para a terra e buscando recursos para poder pernoitar aqui por mais alguns dias e conseguir sanar os problemas que você mesmo não resolveu quando podia? Estevão revelou Jesus. Jesus revelou a Deus. E a vida dos dois não poderia ser mais parecida. Eu acho que o que faltou para a vida de Estevão ser bem similar à vida de Jesus foi a crucificação ao final. E talvez alguns discípulos caminhando com ele durante uma trajetória. Mas ele se levantou, trabalhou, fez milagres, proclamou o Evangelho, defendeu aquilo que acreditava na frente do Sinédrio, condenou aqueles homens que achavam ser detentores da lei, foi reputado como criminoso por eles e morreu por apedrejamento pelo próprio povo. Bem próximo, né? Bem próximo. Para completar essa história, ele ainda ora, pedindo para que Deus não imputasse sobre aqueles seus assassinos o pecado do seu apedrejamento. Parecido com Jesus também. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E ao final, adormece no Senhor. Eu queria encerrar a mensagem de hoje pedindo para que vocês não olhassem para a Bíblia como uma coisa legalzinha que a gente lê nos domingos e nas quartas-feiras. E vem para cá para a gente bater palma, cantar bonitinho, fazer um encontro social e achar que está tudo legal. Mas às escondidas a gente usa o telefone para fazer tantas coisas que estão distantes da vontade de Deus. Eu só imagino se tivesse o smartphone na época de Paulo. O pastor deu risada. Imagina se Paulo tivesse o smartphone. Muito. Paulo escreveu para todas as igrejas que ele conseguiu. E tem cartas que Paulo escreveu que a gente nem consegue encontrar na Bíblia. Uma das cartas às 7 igrejas da Ásia foi para a igreja de Laodiceia. E no final de Colossenses, Paulo diz o seguinte:
Olha, essa carta que vocês leram aí em Colosso, quando vocês terminarem de ler, envia para Laodiceia e faça com que seja lida lá. E a que foi escrita para Laodiceia, traga e leia entre vocês. A gente não sabe o que estava escrito na carta de Paulo a Laodiceia, mas provavelmente estava próximo daquilo que João revelou lá no Apocalipse. O que eu queria pedir para você é que você não gastasse a sua vida de forma inútil. Eu chamo de inútil qualquer ação que esteja em desacordo com a vontade de Deus. Pode crer, acredite nesse homem que está aqui. Qualquer atividade distante do plano de Deus para a sua vida é inútil. Você não foi chamado para combater a desigualdade social. Crentes regenerados em Jesus não toleram desigualdade social. Trabalham para que sejam sanadas. Você não foi chamado para combater racismo. Crentes salvos e regenerados por Jesus não toleram racismo, tem todos como irmãos. Você não foi chamado para combater as diversas violências existentes na face da terra. Você foi chamado numa vocação incrível, que é de ir fazer discípulos, batizar e ensinar pessoas, e trazê-las para perto do amor que é Cristo. Nada de diferente disso. Qualquer coisa é distração. Qualquer coisa diferente disso, como objetivo principal da sua vida, é tirar você do foco. Você não foi chamado para nada diferente daquilo que Deus te chamou para fazer. Ah, pastor, mas eu tenho plena convicção que Deus me chamou exatamente para combater a desigualdade social. Vai e se joga de cabeça. É plena convicção? Deus falou com você? Se falou com você, não tem ninguém que pode falar nada. Mas tenha certeza, para que você não esteja fazendo da sua vida uma vida inútil. Porque toda vez que a gente está onde Deus não mandou a gente estar, a gente está deixando vago aquele local que a gente deveria estar. E pessoas morrem. Pessoas se perdem. Pessoas se machucam. E às vezes, gerações são corrompidas. Eu não estou falando de maldição hereditária não, tá? Eu estou falando de um pai bêbado que espanca a mãe. Mostrar através do seu exemplo para o filho que beber e espancar a mulher é algo comum a homens, porque ele não consegue enxergar de outra forma, porque sempre viu isso acontecer. Isso para mim é maldição hereditária. Não algo místico que faça com que demônios específicos atuem. Não, são janelas e portas de entrada no nosso coração, que transmite conhecimento às pessoas que estão próximas a gente, e vão fazê-las agir da mesma forma que a gente agia. Tem uma história que diz que uma mulher, toda vez que ia cozinhar um peixe, ia fritar um peixe, ela cortava a cabeça e quase metade do dorso do peixe. E o marido dela perguntava, por que você faz isso? Ela, não sei, minha mãe sempre fazia assim. Ele, mas como? Você está jogando uma parte do peixe fora. Minha mãe fazia assim, você vai reclamar com a minha mãe? Você sabe cozinhar? Ele, não, mas não está errado, minha mãe fazia assim. E aí um dia a mãe dela ia estar lá, e eles decidiram perguntar para aquela mulher, mãe, por que a senhora corta a cabeça do peixe e corta quase metade do dorso? Ela falou, não sei, sua avó fazia assim. E aí eles ficaram inculcados com aquele negócio, pegaram o telefone e ligaram para a vó. Falaram assim, vó, por que a senhora corta a cabeça e a metade do... Que isso, minha filha? Não faço não. Faz, vó. Mamãe falou que a senhora fazia. Ah, filha, porque a panela que eu tinha era pequena. Não dá para fazer o peixe todo de vez. Então eu cortava a pontinha que tinha menos carne, deixava lá e fazia a pontinha depois. Isso para mim é maldição hereditária. De forma figurada, brincando. Mas um homem que trai a sua esposa, ensina para os filhos que ele pode trair a sua esposa. Uma mulher que trai o seu marido, ensina para suas filhas, para os seus filhos, que uma mulher pode trair o seu marido. Um homem que não lê a Bíblia na sua casa, ensina para os seus filhos que não ler a Bíblia em casa é bom.
O homem que não tem uma vida de oração no seu lar, ensina para sua mulher e para os seus filhos que não é necessário ter uma vida de oração no seu lar. Igreja é para ser pit stop. Igreja é para ser uma reunião gostosa, onde você vem servir, doar, não receber. Nós corrompemos o culto. Quando a gente vem para cá cheio de expectativa, querendo receber de Deus. Eu vim receber do Senhor, Deus. Fala ao meu coração, dá para mim, Senhor. Não, você veio para dar, você veio para servir, você veio para adorar, você veio para ofertar, você veio para se humilhar, você veio para ceder, você veio para voltar vazio para casa. Era assim que o povo ia. O povo pegava em romaria, ia para Jerusalém, levando as suas ofertas, levando a sua adoração. Chegava lá, adorava, ofertava, dava, sacrificava e voltava vazio para casa. É assim que funciona. Quer se encher? Se prostra diante de Deus. Quer se encher? Vai ler a Bíblia. Quer se encher? Vai gastar vida em oração. Quer se encher? Vai confessar os seus pecados para a pessoa que está te discipulando. Quer se encher? Senta com o seu pastor e fala: pastor, eu vejo pornografia toda noite. Pastor, eu estou olhando para minha secretária. Pastor, eu estou dando bola para o meu personal trainer. Pastor, eu estou fazendo coisas erradas dentro da minha faculdade. Pastor, confessa. Quer crescer? Quer se encher? Permita que o Espírito Santo haja na sua fraqueza. Ele precisa ficar reafirmando os seus pontos fortes. Esteja disponível para que Deus possa de fato transformar a sua vida e fazer de você alguém que vai ser reputado aonde está como de confiança, cheio do Espírito Santo e hábil naquilo que foi chamado para fazer. Estevão não é só mais um camarada na Bíblia. A história dele não é só mais uma na história. Diversos outros estiveram aqui e fizeram coisas muito similares. Mas esse homem consegue mostrar para mim que defender a causa do Evangelho é mais importante do que defender a sua própria vida. E o fato dele ser descrito de forma tão precisa por Lucas, demonstra que o conhecimento acerca desse homem se expandiu muito. Porque Lucas, como bom mestre que era, letrado, e há quem diga que ele fosse médico, fez pesquisas acerca das pessoas para que pudesse redigir isso. E uma pesquisa, ao que tudo indica, encomendada. Você pode ler lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo lá, a Teófilo, endereçada. A vida, a existência da experiência da vida de Estevão não é mais uma história para você olhar e falar assim: que legalzinho, um homem que foi morto por causa da verdade do Evangelho. Não, esse homem traz para a gente verdades precisas e pertinentes. Seu dinheiro não é a fonte da sua segurança. Seu conhecimento não é a fonte da sua segurança. As suas relações sociais não são a fonte da sua segurança. A sua beleza não é a fonte da sua segurança. Os seus amigos não são a fonte da sua segurança. A fonte da sua segurança tem que ser Cristo. Porque se não for Cristo, a sua segurança é fraca. Busque no Senhor raízes firmes e fortes, suficientemente firmes para que você possa resistir quando se levantarem os dias maus diante de você. Coloque dentro da sua mochila mais do que guloseimas. Gasta menos tempo vendo meme no Instagram. E olha que eu gosto de ver meme no Instagram. Gosto muito, dou muita risada. Se eu for pegar aqui minha caixa de mensagem com a minha esposa, é só meme. E o nosso Instagram já parece que está sincronizado, porque às vezes ele me manda uma coisa e eu falo assim: já vi. Nossos telefones são abertos, um para o outro. Nossas mensagens são compartilhadas. Nossos e-mails logados nas duas contas. Isso não é menos liberdade. Isso é vida de verdade compartilhada. Pastor, mas eu vivo coisas que minha esposa não poderia saber. São raríssimas as situações em que isso acontece. Por exemplo, uma festa surpresa para ela. O restante, talvez sejam coisas que você não poderia viver.
Se você é um menino, busque uma menina que ame a Deus mais do que você. Se você é uma menina, busque um menino que ame mais a Deus do que a você próprio. Sabe por quê? Porque o dia que ele deixar de gostar de você, por amor a Deus, ele continua do seu lado. E Deus restaura o amor. Cuidado para que o mundo não diga para você coisas que são erradas. E você acabe assimilando isso como se fosse verdade. Quando eu digo que a galera da juventude está vivendo dias muito trágicos, é porque para eles são dito coisas tão deturpadas. E eles às vezes não têm os pais perto para saber o que eles escutaram e conseguir contornar essas situações. Jovens, adolescentes, juniores, homens e mulheres, estejam enraizados no Senhor Jesus. Façam da vida de Estevão um exemplo a seguir. E busquem segurança, onde de fato essa segurança nunca será tirada. E que assim brilhe a sua luz diante dos homens. E vendo-as os homens, glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Amém? Vamos orar? Fica de pé no seu lugar. Quero orar pela sua vida. Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor, tua graça e tua grande misericórdia. Tu és um Deus fiel e justo e nós amamos o Senhor. Nós sabemos das nossas limitações, das nossas dificuldades. E entendemos que às vezes não conseguimos enxergar aquilo que o Senhor está fazendo. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos humildes a ponto de olhar para o Senhor e buscar no Senhor resposta para aquilo que faremos. Não nos deixe, Deus. Não nos deixe, Pai. Não nos deixe fugir à sua vontade. Não nos deixe negligenciar o seu chamado. Não nos deixe nos distanciar daquilo que o Senhor tem para nós. Faça-nos fiéis ao seu propósito, assumindo a missão de vida do Senhor como nossa missão. E entendendo, Senhor Deus, a chamada, a comissão do Senhor, como sendo, Senhor Deus, os nossos reais motivos de vida. Não nos deixe, Senhor Deus, nos sentimos envergonhados, nem depreciados, quando alguém tentar diminuir a nossa fé. Nos ajude, Senhor Deus, e nos fortaleça. Dê para a gente sabedoria, Pai, e um vigor espiritual como o de Estevão. Não nos deixe dar passos para trás, Senhor Deus, quando as pessoas se levantarem contra nós. Não nos deixe, Senhor Deus, fugir da nossa fé quando as palavras faltarem às nossas bocas, Pai. Porque existirão momentos, Deus, que a gente não saberá o que dizer. E nesses momentos contamos com o Espírito Santo para que possa pôr em nossos lábios as palavras corretas, para que o seu nome não seja envergonhado. Mas para que isso aconteça, Senhor Deus, nos ajude a gastar tempo em oração com o Senhor. Nos ajude a gastar tempo examinando a Tua palavra, Senhor Deus, escreva nos nossos corações, para que como Estevão, Senhor Deus, consigamos citar a Bíblia, Senhor Deus, a ponto de mostrar, Senhor Deus, para as pessoas. E que o Espírito Santo, através de nós, Senhor Deus, possa fazer com que as pessoas sejam convencidas e convertidas à palavra, à mensagem e ao seu Evangelho. Nós agradecemos ao Senhor, porque hoje podemos ter a grata satisfação de entender e avançar um pouco mais no conhecimento de quem Tu és e de como Tu ages. E glorifica Jesus.